Boa noite, estamos aqui de volta. Meu nome é Neuza de Oliveira, falo aqui da cidade de Praia Grande, para quem não me conhece, litoral de São Paulo. E estamos aqui novamente convidados pelo nosso querido amigo Mauro e pela Sueli para conversarmos um pouquinho. E resolvemos hoje, como estamos perto do Natal, né? Época de festas, época de emoções, épocas de desejos. Resolvemos falar um pouquinho de Maria de Nazaré. E nós vamos pedir desculpas a vocês, porque como vocês estão acostumados a nos assistir com música, hoje nós estamos com um problema de alergia, completamente rouca. Então vamos falar grosso hoje, não vamos ter como cantar, infelizmente. Já estava tudo preparado, mas a nossa possibilidade não deu hoje. Mas vamos conversar sobre Maria de Nazaré. Para isso a gente vai começar fazendo uma prece. Então nós vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos observam, que são nossas testemunhas daquilo que nós estamos aqui fazendo, dos progressos que estamos tentando conseguir, das mudanças que estamos fazendo na nossa vida, na nossa consciência, na nossa alma, para que nos tornemos espíritos melhores, para que possamos sair dessa existência melhores do que aqui chegamos. Vamos nos abraçando a esses amigos da espiritualidade, vamos nos dirigindo a Jesus, nosso mestre, que nesses dias observa as nossas atitudes, em comemoração à sua vinda aqui para a Terra, para nos esclarecer, para se tornar o nosso exemplo de comportamento. E vamos pedindo a Ele que nos abençoe e que nos permita chegar até Deus e agradecermos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, nesse momento de gratidão, estando todos juntos, vamos pedir que nos conduza na nossa conversa, no nosso diálogo, no nosso entendimento. Que assim seja. Muito bem, estamos aqui. Boa noite, Rogério, grande amor da minha vida. Boa noite, Sueli. E vamos conversar, que hoje, com essa voz de pato rouco, só dá para conversar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais importantes do cristianismo. Boa parte dos cristãos vê em Maria como uma santa. No Espiritismo, nós vemos Maria como um espírito evoluído, que veio junto com outros espíritos evoluídos na missão de preparar a chegada de Jesus. Quando nós estudamos a história da humanidade, e principalmente quando estudamos as filosofias, as religiões antes do Cristo, a gente percebe que há uma preparação para a chegada do Mestre, através dos filósofos, através daqueles que usavam da sua inteligência
para levar a humanidade naquele momento a sentimentos mais nobres. Todos eles são discípulos do Mestre. E assim também Maria. Maria é uma alma de altíssima evolução. Ela encarnou com a missão sublime de ser a mãe de Jesus, preparando-se por milênios para essa tarefa, representando o ápice do feminino, da fé, da humildade e do amor materno, atuando hoje como um guia espiritual e protetora dos sofredores, especialmente dos suicidas, na dimensão espiritual, através da legião dos servos de Maria. Hoje eu estou sem violão, dá para ver um pouquinho mais para a noitiana. Então, o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral, descreve as atividades da Legião de Maria, os servos de Maria, em grupo de espíritos especializados no resgate de suicidas nas zonas inferiores. Após esse socorro, eles são encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Essa instituição, na espiritualidade, é dirigida pela Mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual dessa obra, ele relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito a não ser Maria, porque ela é a referência de amor e de dedicação de uma mãe a todos nós, espíritos inferiores. Maria é um espírito de luz e ela trabalha ao lado de Jesus em benefício da humanidade. O seu exemplo é sempre de amor. Prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento do seu filho. Há quem acredite que pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar até Jesus, porque pela sua grandeza ela está ao lado do Mestre, né? Enfim, cada segmento religioso com as suas características e a sua fé. São poucas as informações que a gente tem da vida de Maria. E as que existem, elas se restringem aos poucos anos de infância de Jesus, nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Historiadores pesquisam os evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos são textos que não fazem parte da Bíblia. Portanto, são textos que não são aceitos pela Igreja Católica, porque não estão nos evangelhos canônicos, que são aqueles que estão de acordo com as regras da Igreja Católica. Então, os que entraram para a Bíblia, alguns não, os apócrifos. Nós vamos encontrar assim no proto-evangelho de Tiago, versão anterior aos evangelhos que foram escritos a partir das passagens de Jesus, o texto que conta a vida de Maria. Segundo esse texto de Tiago, Maria era filha de um homem rico chamado Joaquim. Joaquim era um israelita muito bom, casado há muitos anos com Ana. O casal nunca conseguiu ter filhos, o que para a cultura judaica era um castigo de Deus. Um dia, Joaquim foi ao templo oferecer sacrifícios em favor da sua família e em favor do povo. E ele foi barrado no baile, não, barrado na porta do templo. Porque, já que pelo fato de que ele não ter descendentes, ele não podia cumprir esse ritual. Olha que judiação, né? Joaquim, então, muito triste, magoado, ele
decidiu jejuar no deserto por 40 dias e 40 noites, pedindo a providência divina. Pouco tempo depois, conta o Evangelho Apócrifo, que um anjo apareceu a Ana e disse-lhe: conceberás e darás à luz, e da tua prole se falará em todo o mundo. Assim nasceu Maria. E Ana dedicou a menina a Deus. Quando Maria completou 3 anos de idade, Ana entregou-a ao templo de Jerusalém. Ao completar 12 anos, tendo já os seus pais falecido porque eram velhos, os sacerdotes decidiram que Maria não poderia continuar no templo, já que ela logo iria menstruar, e isso profanaria o templo de Deus. São os dogmas, né? Através dos templos. A menstruação de Maria profanaria o templo de Deus. Enfim, né? Assim resolveram buscar um guardião para Maria, entre os viúvos da região. Foram todos convocados, mas, segundo a história, uma pomba pousou no cajado de José. E este foi aceito. Segundo esse texto, José era um homem bem mais velho que Maria, viúvo, e já tinha outros filhos. E seu dever era proteger Maria. Uma das questões mais delicadas para os mais religiosos é, com certeza, a concepção de Jesus. Segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos da vida fazem parte da lei natural, criada por Deus em sua infinita perfeição. Não havendo, portanto, necessidade de o Criador realizar milagres como prova da sua grandiosidade. Se ainda existem fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Mas nós, de nossa parte, né, pensamos que se Jesus demorou milênios se preparando para renascer entre nós, em carne e espírito, por que precisaria haver um milagre na sua concepção, nosso pensamento? Eu tô rouca, gente. Quem chegou mais tarde, não acho que está falando com um pato rouco, é comigo mesma. E hoje não vai ter música, porque não tem como. Mas vamos continuar a conversa aqui, porque a Maria tem uma história muito linda. Então, além do que se conhece nas antigas tradições religiosas, principalmente no Novo Testamento, nós encontramos na literatura espírita outros dados bibliográficos de Maria que nos vieram por fontes mediúnicas comprovadamente sérias, revelando-nos que ela continua zelando pela humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Maria passa, assim como Jesus, o período do crescimento do Mestre sem grandes notícias. Além daquelas de preocupação, de apoio ao Mestre Jesus, que nasceu em uma estrebaria por força das circunstâncias. O nascimento de Jesus não se deu nessas condições por motivo de extrema pobreza de seus pais. Apesar de José ser um carpinteiro pobre, ele tinha condições de pagar uma pousada. Porém, naquele momento, apesar de eles procurarem uma hospedaria, não havia lugar vago, porque a cidade de Belém estava lotada devido ao recenseamento, né? A gente conhece
recenseamento. Na época, todos iam para Belém para fazer o recenseamento. E não tinha lugar para eles. Então, a gente pode alegar que essa coincidência levou ao nascimento de Jesus em tão simples condição. Mas coincidências não existem. E seu nascimento teve o significado de demonstrar o poder da simplicidade e da humildade. E aqui vai um parênteses. Quando a gente lê a Bíblia sobre o nascimento de Jesus, em Mateus, ele vai falar dos reis magos, né? E vai falar de toda uma questão miraculosa, porque Mateus está falando do nascimento de Jesus pela ótica de José e descrevendo o Jesus como um rei messiânico, como uma realeza. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, que faz a mesma descrição, ele vai dizer sobre esse recenseamento, vai explicar sobre esse recenseamento e vai contar a visão do nascimento de Jesus pela ótica de Maria. E Maria vai dizer que Jesus nasceu rodeado de pastores, de pessoas simples, de ovelhas, e não dos reis e de presentes. Sinceramente, a visão de Maria, trazida por Lucas para nós, é muito mais lógica do que a visão de Mateus, né? As duas estão na Bíblia. Vamos lá conferir, pessoal. Né? Bom, então, Maria, que é um exemplo de mãe para todos nós, ela foi a segurança do mestre enquanto este se desenvolvia fisicamente para o cumprimento da sua missão. Trouxe-o à vida, alimentou-o, cuidou da sua segurança, defendeu-o dos perigos do mundo, amou e respeitou aquele filho que ela sabia ser imensamente maior do que ela própria. E assim, como devem ser todas as mães, aceitou a sua saída para o mundo, que era o seu destino e a sua missão. Grande parte da narrativa dessa história é baseada no livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos ao médium Chico Xavier nos anos de 1941 e 1942. E ele nos conta a história a partir da crucificação do Cristo. Então ele diz o seguinte: junto da cruz, a dor e a agonia de Maria deixava em quem a visse uma dolorosa impressão. Os olhos fixos na cruz das maldades humanas, a ternura materna recordava o passado em amarguradas recordações. Ali estava em sofrimento, seu filho bem-amado. Através do véu das lágrimas, desfiou as lembranças da sua vida com Jesus desde a concepção. O que fizera Jesus para merecer tanto sofrimento? Não era ela testemunha dos seus sentimentos? Desde pequeno, ela observava o carinho com que ele tratava todas as criaturas. Incontáveis vezes, Maria ia buscá-lo nas ruas, onde carinhosamente ele consolava os desamparados e os tristes. Miseráveis viajantes vinham até sua casa para louvar o seu filho amado, que sabia como distribuir as bênçãos dos céus. Quantas vezes o seu coração de mãe se apertava com as virtudes daquela criança, receando pelo seu futuro. Depois, no ambiente doméstico, passava-lhe pelas lembranças a missão celeste. Eram paralíticos
que voltavam a andar, cegos que ganhavam o dom da visão, criaturas famintas de luz e de amor, que saciavam a fome nas lições da infinita bondade de Jesus. Qual o destino ignorado que havia levado seu filho amado à cruz do suplício? Seu coração parecia se despedaçar em tempestade de lágrimas, mas na sua consciência repetia a sua afirmação de sincera humildade: ó Senhor, seja a tua vontade. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve, sobre os ombros. Deparou-se com João, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraça Maria, que tem seu coração materno triturado na dor. Maria deixa-se abraçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé da cruz, buscam a luz daqueles olhos misericordiosos no auge dos tormentos. Meu filho, meu amado filho, exclama Maria, em aflição, diante da serenidade do olhar de Jesus. Com um significativo movimento dos olhos, Jesus replica: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se para João: Filho, eis aí a tua mãe. Maria tornou ao seu pranto doloroso, mas João Evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, mostrava-lhe que o amor era o sublime coroamento de sua obra. Por muito tempo conservaram-se ali, até que o Mestre fosse arrancado da cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos que se dispersaram para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a receberam com carinho. Os anos se passaram, silenciosos e tristes, para as saudades daquele coração materno. Sua vida era povoada de lembranças, das mais queridas. Relembrava seu Jesus pequenino, como na noite da beleza luminosa em que o recebera nos braços maternos. Ouvia ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço improvisado. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. A esse tempo, João Evangelista guardava as palavras de Jesus na cruz. Surgiu em Betaneia, oferecendo a Maria sua proteção. Maria aceitou com muita alegria. João então lhe contou sobre sua nova vida. Vivia em Éfeso, onde as ideias de Jesus encontravam aceitação nas almas sinceras e devotadas. Maria escutava suas histórias com reconhecimento e alegria. João propunha levá-la com ele. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia da sua alma generosa a ternura e o amor maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorou a vir, explicava João, porque não tinha uma choupana onde se pudessem abrigar. Porém, um dos convertidos ao amor de Jesus lhe doara uma casinha pobre, distante 3 léguas da cidade. A casa simples ficava numa elevação onde se avistava o mar. Naquele ambiente simples se reuniriam ambos com suas lembranças de Jesus. Fariam da casinha simples um refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos. E como mãe e filho,
iniciariam uma nova era de amor naquela comunidade. Maria aceitou alegremente a proposta de João. Em breve tempo, estavam os dois instalados em frente ao oceano. Em todo o derredor haviam comunidades muito simples, com suas casinhas modestas, e apenas depois de algumas poucas semanas, a casa de João transformou-se em ponto de encontro, onde as recordações do Mestre eram compartilhadas com pessoas humildes e sinceras. Decorridos alguns meses, grandes filas de necessitados acorriam aquela casinha simples e acolhedora. A notícia de que Maria descansava entre eles trouxe um clarão de esperança por todos os sofredores. Enquanto João pregava na cidade as verdades evangélicas, Maria atendia na sua casinha aos que procuravam com suas feridas e suas necessidades. Fazia atendimento fraterno, né? Quem naquela comunidade não lhe devia o carinho de uma palavra maternal nos momentos mais difíceis e mais duros? Na sua humildade sincera, Maria se esquivava das homenagens afetuosas, mas aquela confiança filial com que lhe solicitavam a presença era para sua alma um tesouro do coração. Diariamente acorriam a ela os desamparados, suplicando sua assistência espiritual. Velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que pediam sua proteção. Mães desesperadas que pediam a bênção do seu carinho. Com o decorrer do tempo, João cada vez mais ocupado, Maria quase sempre estava só. Quando os necessitados voltavam para seus lares mais confortados e felizes. O tempo se passava. Os dias, semanas, anos, mas com suas lembranças mais ternas, a velhice não lhe trazia cansaços nem amarguras. Repentinamente, recebe Maria notícia das perseguições que se faziam a todos os discípulos fiéis de Jesus. Alguns cristãos banidos ou fugidos de Roma traziam as tristes informações. Em obediência aos decretos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam seus lares e os aprisionavam a ferros nas prisões. Em festas públicas, seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, em horríveis espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como sempre, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias por amor ao seu filho. Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, disse o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela o convidou a entrar, sentindo que aquela voz lhe era muito reconfortante. O peregrino lhe falou do céu, das bem-aventuranças divinas que aguardavam os devotos filhos de Deus, lhe mostrando que compreendia suas mais ternas saudades do coração. Maria, maravilhada, pensava: que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores mais secretas da alma? Nenhum lhe surgira assim até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe banhava com as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa? Que emoção era aquela que lhe fazia pulsar o coração? Seus olhos se umedeceram de ventura.
sem que pudesse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, Maria fitou aquelas mãos nobres e, tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração. Gritou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que lhe fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ele, porém, levantou-a, ajoelhou a seus pés, beijando-lhe suas mãos, e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Maria cambaleou, tomada de inexplicável ventura. Queria falar de sua felicidade, agradecer a Deus, mas o corpo se paralisara. Enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves das saudações dos espíritos de luz, entoando 1000 vozes carinhosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 habitantes humildes desciam a Éfeso buscando João para assistir aos últimos instantes de Maria na terra. A alvorada já trazia sua luz quando Maria se elevou da terra. Não mais via Jesus, mas extensa multidão de entidades espirituais a cercavam cantando hinos de luz. Maria desejou rever todos os lugares onde viveu neste nosso planeta, e bastou a sua vontade para que a conduzissem a todos os lugares das suas lembranças. Já a caravana espiritual se preparava para partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar aqueles que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades dos céus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso à multidão que a seguia de perto. Em poucos instantes, divisava a cidade de Roma, soberba, cheia de monumentos que se provocavam assombro, as ruas cobertas de mármores, onde as liteiras passavam sem cessar, com seus passageiros cheios de joias e peles, e sustentadas por escravos miseráveis. Mais alguns momentos, e seu olhar descobriu outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços, onde centenas de rostos amargurados retratavam as dores que estavam sentindo. A presença de Maria trouxe aos condenados um consolo desconhecido. Beber água, porque eu tô... Peraí, gente. Maria se aproximou e orou com eles nas suas preces, com cada um, cheias de sofrimento e de confiança. Maria aliviou-lhes os corações e, antes de partir, ela desejou deixar-lhes uma lembrança, mas nada tinha para dar-lhes. Então, ela pediu a Deus que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto magro e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. A pobre prisioneira não saberia explicar
o porquê da emotividade que sentiu. Contemplando o firmamento luminoso através das grades, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo amor a Jesus, em que traduzia toda a sua esperança. Daí a instantes, seu canto era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando a hora do testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, Maria de Nazaré. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, guardando a suave herança de Maria de Nazaré. Infelizmente, por problemas vocais, nós não pudemos cantar hoje. Nós tínhamos muitas músicas muito boas, mas talvez, até pela minha emotividade, eu não teria condições de cantar. Mas eu agradeço vocês estarem aqui, porque para mim, a vida de Maria de Nazaré é um exemplo para todas nós, mães nessa terra. Que todas nós possamos, como Maria de Nazaré, amar nossos filhos e soltá-los para o mundo, para que cada um cumpra a sua missão e que possamos ficar de longe, guardando a segurança deles no nosso coração. Vamos fazer uma prece para encerrar, hoje um pouquinho mais cedo, porque faltam as músicas, mas fica para a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos rezar para Maria de Nazaré. Ó Mãe de Jesus, e exemplo de amor e de humanidade, Maria de Nazaré, estendei sobre nós o vosso manto de amor e compaixão. Somos vossos pequenos irmãos, buscando em ti o amor de mãe. Por vezes somos errantes, buscando o caminho da luz. Ajudai-nos a transformar nossas quedas em aprendizado, a fortalecer nossa fé e a sermos instrumentos do bem. Que vossa ternura nos guie, vossa força nos ampare e vossa paz inunde nossos corações, para que possamos seguir os passos de vosso Filho, nosso Mestre Jesus. Que assim seja. A todos nós, um bom Natal, um Natal cheio de luz, cheio de claridades, que tenhamos muita vontade de vivermos na harmonia no nosso lar. E a todos que nos rodeiam, sejamos luz, sejamos perdão, sejamos harmonia nesse Natal. Fiquem nas bênçãos de Jesus e de Maria de Nazaré. Até a próxima.